rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. Hoje, nesse sabadão, nós vamos falar sobre o que esperar, né, do Campeonato Brasileiro, do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, porque está começando hoje, né? Hoje começa o Campeonato Brasileiro, o Botafogo somente amanhã, 4 da tarde, contra o Palmeiras no Allianz, mas o Campeonato Brasileiro está começando. Então hoje vamos deixar um vídeo aqui para a gente falar sobre essa expectativa, né? O Botafogo é um dos candidatos ao título, ou mais do que isso, é favorito ao título, ou não. É um time que vai jogar ali para se classificar para o G8, meio de tabela, lutar contra o rebaixamento. Muita gente com opinião diferente sobre o Botafogo, né? Na própria torcida, tem pessoas com mais expectativa, outros mais pessimistas. Na imprensa, mesma coisa, né? Muita gente aproveita o início do Campeonato Carioca para desvalorizar todo o trabalho que vem sendo feito pelo Botafogo nos últimos anos. Ou foi o Botafogo, né, que deu mole mesmo e tem que apanhar porque deu mole, ou estão menosprezando o Botafogo na imprensa. Antes de mais nada, queria pedir para os amigos já se inscreverem no canal, ativar o sininho, né, e compartilhar o vídeo com amigos, porque quando você deixa o like e compartilha, né, o link com seus amigos, você faz com que esse conteúdo chegue cada vez mais e mais botafoguense e ajuda demais o nosso trabalho. Vocês sabem que aqui no Fogonete a gente faz 3 lives diárias, né? A gente faz live de manhã, de tarde e de noite, de segunda a sexta, né? Praticamente uma programação de televisão com todas e as principais notícias do nosso glorioso Botafogo. No final de semana, dia de jogo e tal, a gente também tem live pré-jogo, live pós-jogo. Então, poxa, é um trabalho com todo respeito, muito bem feito, com muito carinho para todos vocês. E é óbvio que a gente gostaria que chegassem mais e mais botafoguenses para a gente ter um trabalho reconhecido também. Então, importante para a gente. Então, já peço, antes da gente começar a falar, para já deixar o botãozão do like aí com força. Valeu, rapaziada? Bom, vamos lá. A questão do Botafogo no Campeonato Brasileiro, né? Primeiro, acho que falar sobre onde eu vejo o Botafogo neste momento em relação aos adversários, né? Acho, por exemplo, que o Flamengo é um time que iniciou muito bem a temporada. Na verdade, terminou bem a temporada já com o Felipe Luiz. Iniciou melhor ainda, com adversários fracos. O Flamengo soube utilizar isso para deixar o Flamengo bem na fita. E a verdade é que deu match, né? Tá dando certo, né? O trabalho do Felipe Luiz com os jogadores está dando certo e eles estão jogando bem. Acho que o nosso rival hoje aí tem o favoritismo e, para mim, um dos melhores futebol praticado nesse início de ano, né? Reconhecer isso é entender o momento. Não quer dizer, por exemplo, que o Flamengo vai ser campeão. É longe disso, né? Quer dizer que nos 3 primeiros meses de 2025, o Flamengo foi, para mim, um dos melhores times. O Palmeiras, né, ele entra nessa lista também como um dos favoritos ao título, não pelo que fez em 2025, né? Mas sim por ser um trabalho duradouro do Abel Ferreira, né? Acho que, se eu não me engano, é a 5ª ou 6ª temporada e que vai ser a última, né? Ele já anunciou que no final do ano ele sai do Palmeiras. Então você imagina, né? Um cara vencedor como o Abel indo para sua última, pro last dance dele no Palmeiras, com um elenco que a gente viu que o Palmeiras se reforçou bastante, né? Tem o Esteva, contratou Facundo Torres, Vitor Roque, Felipe Anderson, tem o Rafael Veiga. Enfim, é um time com um elenco muito forte e que, ao mesmo tempo, tem essa expectativa da last dance do Abel Ferreira. O Abel Ferreira se mostrou, desde que chegou ao futebol brasileiro, um cara que sempre chega, um cara que sempre luta e que briga por todas as competições. E acredito que não vai ser diferente dessa vez, mesmo com que exista esse agravante no sentido de que eles não estão jogando bem, né? O Palmeiras, inclusive, perdeu o título para o Corinthians, que é um time que cresceu e também a gente vai falar sobre ele, mas é um time que a gente esperava mais do Palmeiras, né? Diante do Corinthians. E o Corinthians foi lá, ganhou no Allianz e segurou o empate e foi campeão paulista. Então, o Palmeiras não está jogando bem, mas é um dos favoritos. Acho, e aí eu acabo concordando com muita gente da imprensa, né, que fez tier list, colocando um ranking dos times. Eu não acho o Botafogo um favorito ao título, né? Mas é um candidato.
A gente sabe que o Botafogo, assim como o Palmeiras, é um time, um clube que está sempre chegando desde que virou SAF, né? 2022 quase pegou a Libertadores, foi o primeiro ano. Depois de 23 perdeu um título por uma coisa bizarra que aconteceu. 2024 ganhou o título. Então acredito que em 2025 a gente novamente vai brigar pelas primeiras posições. Mas por que então você, com o Palmeiras, eles não estão jogando bem, mas são favoritos? E o Botafogo, que não está jogando bem, é só candidato. Porque o Botafogo passou por muita mudança, né? O Botafogo perdeu os 2 craques do time, Luiz Henrique e o Almada. Perdeu jogadores importantes no banco, como o Tiquinho, o Júnior Santos, Tietê e por aí vai. E o principal, né, que para mim é o principal, perdeu o treinador, o Arthur Jorge não ficou, né? E a gente ficou 2 meses sem treinador e agora fez a contratação do Renato Paiva, um técnico que a gente está com boa expectativa, as notícias internas são das melhores, mas a gente ainda não tem absoluta certeza do que vai acontecer com o Botafogo. Então é por isso que eu coloco o Botafogo como candidato, mas não favorito. E não vejo problema nisso. O Botafogo não era favorito ao título em 2024, depois do que aconteceu em 23. E ele vai lá em 24, briga, ganha e leva para casa. Então não tem problema nenhum a gente não ser considerado um favorito ao título, mas um candidato. Eu acho que é justamente o que a gente precisa até. Tá no bolo, né? Hoje, e no início do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Botafogo não tem o terceiro, o segundo, o terceiro melhor elenco do Brasil. Eu acho que tá ali realmente top 5, top 6, e isso para mim é algo de alguém que é candidato, mas não favorito ao título, né? Mas se o Botafogo tiver no bolo e aí na segunda janela vierem as contratações, o Botafogo pode dar um salto de qualidade e aí sim entrar nesse grupo de favorito ao título, né, do Campeonato Brasileiro. Então, vejo com tranquilidade, não vejo como problema colocar o Botafogo como candidato, mas não favorito. Outros candidatos ao título, eu coloco Internacional, né, que fez um segundo turno no Campeonato Brasileiro muito bom com o Roger Machado, encaixou com vários jogadores que estão em alta e seguem em alta, adicionou bons jogadores que estão entrando e fizeram, e o Inter foi até campeão gaúcho com mérito, assim, jogou muito bem. Também acho que o Atlético Mineiro é um desses, né? Também, ao contrário do Inter, não fez um bom segundo turno, chegou nas finais, né, da Copa do Brasil, da Libertadores, e perdeu tudo e vai jogar só Sul-Americana esse ano. Mas com o Cuca lá, já no estadual, né, fez uma reformulação no elenco, né, manteve o Hulk e tal, mas vendeu o Paulinho, trouxe o Júnior Santos e tal, o Rony e tal, e o time melhorou. Eu vejo os jogos que eu vi mais recentes do Atlético Mineiro com o Cuca, me deixou assim uma boa expectativa de que os caras vão brigar na parte de cima da tabela. Então, esses e mais o São Paulo, né? O São Paulo do Zubeldia, que também não terminou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas fez um paulista interessante. Por exemplo, a semifinal contra o Palmeiras, eu achei o São Paulo muito melhor do que o Palmeiras, e aquele pênalti inexistente que a própria Federação Paulista admitiu que foi um erro, né? Ali era para ter passado o São Paulo. São Paulo de Lucas, Oscar, Luciano, Caleri, né? Então, é um time de respeito, assim, acho. E é um time tradicional, que quando começa a brigar pelas primeiras posições, também fica ali. Então, imagina um São Paulo no bolo. E eu acho que, para o que é o que vai ser a briga do Botafogo na temporada, no Campeonato Brasileiro, acho que fica nesse grupo seleto. Dificilmente pode aparecer um outro time ali, né? Um Bragantino, por exemplo, o trabalho do Fernando Seabra me parece interessante, oscilou demais, mas na reta final, agora nos amistosos, fez bons amistosos, eu gostei do que vi, pode ser uma surpresa. O Cruzeiro com os medalhões, né, que, sabe, contratou muito e pode, sei lá, se esses caras começarem a pegar ritmo, pode ser bom. O próprio Corinthians, que foi campeão paulista, eu acho que é um clube que pode ali lutar pela Libertadores, não vejo pela briga como título, mas tem nomes interessantíssimos, como, Yuri Alberto, Garro, o Depay, pra mim, absurdo, né, joga demais o Memphis. Então, são clubes que vão estar ali, perto, próximo do Botafogo, e eu acho que o Botafogo vai ter essa seara aí desses clubes, já estamos falando aqui dos 7, 8 clubes já, né, então imagino que vai ser uma disputa legal, o Botafogo vai estar na briga. A estreia contra o Palmeiras, né, é uma estreia já difícil, né? Acho que é um dos jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro, pegar o Palmeiras
no Allianz Parque, imagino que o Botafogo vai ter dificuldade. Ah, o Botafogo não vai ganhar? Amigo, jogo é jogado, lambaré é pescado. O Botafogo tem totais condições. A gente viu que o Corinthians acabou de ganhar o Palmeiras lá. O Palmeiras não está jogando bem. O Botafogo depende dele. E qual é o nível do Botafogo? E aí a gente entra na segunda parte da análise, que é difícil imaginar o que vai ser do Botafogo, porque o Botafogo conta com muitos jogadores e um técnico que a gente não tem um lastro de conhecimento para poder analisar. É tudo muito recente. Do questão do Renato Paiva. O que vai ser do Renato Paiva? A gente escuta muita coisa, a gente escuta que está fazendo muito bem, que os jogadores estão gostando, que tal, mas e da prática? Vamos ver como acontecer. Na prática, o que a gente tem hoje são 2 testes. Um jogo treino contra o Cruzeiro, que o Botafogo com titulares venceu de 3-2, e um amistoso contra o Novo Horizontino, vencido por 3-1. Então, 2 jogos que o Botafogo marcou 3 gols, mas ao mesmo tempo, contra o Novo Horizontino sofreu, e o Raul, que foi o goleiro do segunda parte do segundo tempo, fez boas defesas. Contra o Cruzeiro tomou 2 gols. Então, assim, é um time que vai fazer gol, mas ao mesmo tempo não parece ser o time dos mais sólidos defensivamente. E vamos ver como é que vai ser isso na prática. Domingo a gente vai testar contra o Palmeiras, num dos jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro, eu repito. Então, vamos ver, né? E também tem a questão do elenco, né? Se o time titular é praticamente o mesmo com a saída... é o mesmo com a saída do Luiz Henrique e do Almada, com as entradas, respectivamente, do Arthur e do Santi Rodrigues, a gente não sabe, por exemplo, o que o Santi Rodrigues vai ser. O primeiro teste dele contra o Novo Horizontino não foi dos melhores que a gente viu. Saiu no intervalo e preocupado, assim, cacete, o cara errou tudo que ele tentou, né? Caramba! O Arthur, por outro lado, já foi um cara que rendeu, jogou bem, se colocou à disposição, mas também não está no nível do Luiz Henrique. E até uma covardia comparar o Arthur com o Luiz Henrique. Então, e o banco de reserva? Saiu o Tiquinho, saiu o Tietê, saiu o Júnior Santos, saiu o Eduardo, saiu Romero, saiu muita gente. E a reposição até o momento não é aquela de encher os olhos, porque a gente não conhece os jogadores. Estamos falando de Juan, estamos falando de Jefinho, estamos falando de Nathan Fernandes, que se machucou de novo, talvez nem jogue. Então, o Mastriani, que chegou agora, mas ainda não deve ter condição de jogo. Então, tirando o Mastriani, que é um cara mais pronto, e o próprio Arthur, que é um cara que a gente já sabe que pode esperar, o Botafogo tem muitas apostas nesse elenco. Então a gente fica querendo saber se eles vão dar conta do recado. Se eles vão conseguir repor à altura os que saíram. Os que saíram já não estavam em boa fase, é verdade. Ninguém aqui é maluco de não se lembrar. Mas eram jogadores mais experientes, mais testados e que poderiam dar o resultado que a gente poderia esperar. Mesmo que em algum momento já não estavam mais fazendo. E esses jovens podem jogar muito. A nossa expectativa é essa. É que o Jefinho volte a jogar muita bola. É que o Nathan Fernandes mostre que é um cara que a gente realmente pode contar com ele mesmo sendo muito jovem. Que o Juan vai tirar essa má impressão dessa chegada dele e vai tomar conta da posição. Vai ser um reserva útil que vai chegar e vai jogar. Então tem muito até essa expectativa, mas certeza mesmo a gente não tem. Teria certeza com os outros? Também não. Mas tratando-se de jovens, a gente fica um pouco mais em cima do muro para fazer alguma análise. Tem que esperar ver mais desses caras para a gente falar. Agora, são 2 meses, né? Serão 19 jogos, né? 19 jogos em 2 meses. Jogo direto, meio de semana e final de semana até o Mundial. No Mundial, aí vai chegar, assim, jogadores como o Wendel, pode parecer mais jogadores desse nível, por exemplo, o Bitelo ou algum outro, né? E aí a gente começa a melhorar a questão do elenco, deixar o elenco ainda mais forte. E aí a segunda parte do Brasileiro tem tudo para ser legal para o Botafogo. Agora é mais arriscado. Temos que ficar no bolo. Temos que sobreviver. Para mim, essa é a expectativa desses próximos 2 meses. São 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, fase de grupos da Libertadores e terceira fase da Copa do Brasil. Temos que ficar vivo nos mata-matas e no bolo do Campeonato Brasileirão. Aí vem o segundo turno e a gente pode melhorar, aumentar e quem sabe, novamente, ser um dos favoritos para a conquista do Tetracampeonato Brasileiro. Rapaziadinha, tamo juntos. Até amanhã. Amanhã tem live, de novo, 2 da tarde, pré-jogo, Botafogo e Palmeiras, antes pré-live aqui no Fogonete. Um beijo, tamo juntos. Valeu.